Olá, ouvintes do Mesa de Debates. Aqui quem está falando é o Guilherme e vamos dar continuidade, digamos assim, à nossa programação neste final de semana aqui no sábado, trazendo aqui debates, conversas, né, discussões sobre temas que precisam ser falados, né, perante a situação nacional, a situação política, econômica, né, que nós estamos vivendo, principalmente a classe trabalhadora. E como não é. E no dia de hoje nós vamos tratar aqui sobre educação, né? Um tema que foi bastante discutido durante essa semana, né, devido às manifestações contra a reforma do ensino médio, ou melhor dizendo, o novo ensino médio. E eu convidei aqui o professor Anderson Nogueira, da CSP com Lutas, para poder, né, falar sobre esse tema. Então, sem muita demora, tudo bem, professor? Antes da gente começar, por favor, fale um pouquinho aí de você. Bom dia a todos, bom dia a todos e a todas. Obrigado pelo convite para essa entrevista e para esse debate, nessa mesa de debates. Sou professor da Rede Estadual de Ensino de São Paulo, no município de Guarulhos, do governo do Estado de São Paulo, e também da Prefeitura do Estado de São Paulo, da Prefeitura da cidade de São Paulo, como professor de História. Sou professor de História, Sociologia e Filosofia da Rede Estadual de Ensino na cidade de Guarulhos. Atuo em questões junto ao setorial nacional LGBTQIA+, da CSP com Lutas, também no setorial de negros e negras, junto ao Novo Raça e Classe. Também organizo aí vários movimentos, vários grupos aí de ativistas de questões de direitos humanos, relacionados à questão de gênero, raça e classe, e também atuo e faço parte do conselho editorial do TV e Rádio Repensar, e construo e sempre participo aí como mediador ou entrevistador do canal, do programa Mentes Coloridas, que faz parte da programação semanal da TV e Rádio Repensar. Bom, eu agradeço o convite, acho que o debate de educação sempre é muito importante. Nós estamos aí com uma grande questão. Opa, conforme vocês podem ver aí nesse momento, nós estamos aqui com um pequeno problema, né? Acredito que a live do professor Anderson caiu, né? Então peço aí que aguarde o professor Anderson, que já voltou já, diga-se de passagem, em colocar aqui. Então, Voltou. pronto, Anderson, pode continuar. Voltou, pode continuar Deu uma queda aqui na falando. internet. Houve uma mobilização dos estudantes nesses últimos dias em relação à revogação do ensino médio. Eu estou na rede estadual do ensino, nós estamos vivendo o drama de um novo ensino médio que começou ano passado e que agora os reflexos são muito maiores por conta de que chegou-se ao o terceiro ano que só tem português, matemática e inglês, e as disciplinas diluíram-se em itinerários, dos quais os alunos não sabem que itinerário que escolheram. Houve toda uma mentira, uma ilusão de que os alunos escolheriam a sua área de conhecimento. Entretanto, os itinerários não se aprofundam em nada, são conteúdos diluídos, incapazes de fazer conexões com repertórios e além dos 2 anos de pandemia. Então, na realidade, a ficha caiu. As escolas particulares continuam com seus mesmos currículos, adaptam esse novo ensino médio com o chamado Currículo Plus e estabelecendo aí questões que a gente possa dizer de manter a excelência ou pelo menos a qualidade de ensino, e esses alunos da rede privada e de algumas instituições
públicas que têm uma organização melhor no sentido da sua manutenção do seu currículo, conseguem fazer com que esses alunos da classe trabalhadora cheguem, né, à universidade pública e por via do Enem ou dos vestibulares. Com esse novo ensino médio é impossível, literalmente surreal acreditar que esses itinerários diluídos, um terceiro ano extremamente precarizado, com 3 disciplinas oficiais e o resto só itinerário, o aluno consiga estudar partes específicas de áreas de conteúdo sem nenhuma perspectiva holística de ter disciplinas como história, filosofia, sociologia, química, física, biologia, do jeito que está colocado. É meramente impossível. Então, nós temos aí um desafio. Eu não sei se o governo tem coragem, ou podemos dizer, a cunhão de romper com o setor privado aí, a Fundação Lehman, a Ayrton Senna e vários setores privados que são sempre interessados na manutenção desse ensino médio que não que impede e que vira mais um obstáculo aos filhos da classe trabalhadora chegar à universidade pública. Então, esse é o dilema que nós temos aí. Nós rompemos com o governo proto-fascista, havia civilização e a barbárie, então, na realidade, o Lula ganhar foi uma vitória do ponto de vista da sociedade brasileira, da democracia, das instituições, do Estado Democrático de Direito, quando um projeto avassalador de proto-fascismo representado pelo Bolsonaro, os setores reacionários, militares, evangélicos neopentecostais, um avanço do pensamento conservador nesse país perigoso, perigoso, e que o Lula acaba sendo um processo de ruptura ou de freio diante dessas pretensões autoritárias, mas de qualquer forma a fatura vai chegar, porque o governo Lula fez aliança com segmentos conservadores para chegar ao poder, ou conservadores, mas não fascistas, mas de qualquer forma setores que estavam até ontem com o governo Bolsonaro. Então nós temos um problema muito sério, porque o Bolsonaro ficou 4 anos à toa, não. O governo de capital estava muito satisfeito com o serviço que ele fazia. E a educação não é longe disso, né? A reforma do ensino médio vem com o Temer, ele avança no governo Bolsonaro, o MEC mal administrado, a Fundação Anísio Teixeira, com prova do Enem, que o presidente chegou a ver a prova antes, você se recorda disso, né, Guilherme? O governo dá um pitaco na prova do Enem, falando discurso de escola sem partido, ideologia de gênero. Então nós temos um problema muito sério aí. Eu não sei como vai ser depois de 4 anos de um governo deplorável, um governo insano, o governo Lula vai conseguir construir alguma coisa sem romper com segmentos do capital, da burguesia, que estão extremamente interessados na manutenção desse ensino médio, aonde vira mais um obstáculo a classe trabalhadora chegar à universidade pública. E aí é um processo que vai necessitar de muita mobilização, resgatar, reconstruir o movimento estudantil, os sindicatos de professores e outras instituições outros sindicatos e outros movimentos em nível nacional precisam abraçar essa causa da revogação do ensino médio. Eu, particularmente, acho que o governo vai tentar fazer essa consulta e vai tentar fazer um mix, né? Vai tentar não revogar, manter o que está e tentar inserir algumas disciplinas novamente. Isso é uma proposta de gente que trabalha com Camilo, né? Camilo Santana, o ministro da Educação. Mas eu não acho que o governo teria a coragem de revogar totalmente o ensino médio se não houver mobilização da classe trabalhadora da educação e o movimento dos estudantes organizados. Acho que eu já dei pelo menos uma breve introdução do tema que está aí em debate, que é essencial para a construção da pauta dessa mesa de debate. Sim, deu sim. Você já adiantou aí várias questões, até agradeço aí, ó,
por você ter feito isso. Mas vamos continuar o debate em cima dessa questão aí do ensino médio, né? Os apoiadores da reforma, né, eles pegam num ponto bastante interessante que eu acho que inclusive estava conversando aí com um camarada meu, né, que é um apoiador do Mesa de Debates, pega um ponto interessante da questão do, né, que os alunos não sentem estímulo, né, em estudar, não veem sentido na escola. Eu queria que você comentasse sobre isso, se isso é verdade ou não para você, e se é verdade, o que a gente pode fazer em contrapartida à questão da reforma do ensino médio. Olha, o governo fez a reforma alegando que já não havia estímulo, já havia crise da juventude, de paradigma de sociedade, da molecada não ter uma evasão escolar no ensino médio. Isso é um problema que tem que ser resolvido, independente ou não da revogação do ensino médio. Eu sou professor de ensino médio, tenho turmas de segundo e terceiro ano, e o que eu vejo é um processo muito grave no sentido de nenhum tipo de empatia dos alunos e de empenho e mais do que isso, né? A palavra sem tesão não é a solução. A molecada não tem tesão nenhum de estudar, isso é a realidade. Não tem nenhum tipo de motivação. Isso me preocupa muito, porque a maneira com que estava organizada a grade, depois agora com a reforma do ensino médio, aí piorou ainda mais. Tentaram criar alguma coisa que pudesse ser melhor, não foi melhor. A gente sabe muito bem que os interesses são outros, né? Sucatear ainda mais a educação, tem fundações interessadas em privatizar a educação, o ensino integral. Eu dou aula na periferia de Guarulhos. E aí eu vejo a grande abismo. Eu moro em São Paulo, dou aula em Guarulhos, no extremo de Guarulhos, porque em Guarulhos muitos filhos da classe trabalhadora trabalham durante o dia e estudam à noite. E aí, nessa região, tem menos inserção de escolas integrais, porque elas não funcionam, porque parte da clientela são filhos de operários, de trabalhadores de serviços gerais, trabalham no comércio. São Paulo é onde as pessoas trabalham, e Guarulhos, naquela região onde eu trabalho, na beira da Dutra, no Bom Sucesso, é uma região de fábricas que pagam muito pouco, e parte desses filhos da classe trabalhadora dali, e esses próprios alunos, também trabalham em lojas, em setor terciário, terceiro setor, trabalham no setor do comércio, shoppings em São Paulo, Guarulhos, mas a região central de Guarulhos, ali é a periferia de Guarulhos. O que eu vejo é um processo muito complexo, porque eles vivem numa cidade, parte operária, e parte da população de 1.400.000 pessoas que Guarulhos tem, uma cidade bem povoada, tem população maior que várias capitais brasileiras. Eles vivem numa cidade, parte dela dormitório. Eles trabalham em São Paulo, eles, os pais, o pai, a mãe, os irmãos, eles são filhos de famílias de origem nordestina, é interessante pensar sobre isso. Vieram, Guarulhos tem um problema muito sério. Eu estou pegando um exemplo até para entender um pouco as periferias de cidades como São Paulo e a Grande São Paulo. E eu vejo que não há uma perspectiva séria sobre esses alunos, porque eles trabalham em serviços precarizados depois que terminam o ensino médio, vão trabalhar no comércio, ganhando salário mínimo, e não tem nenhuma formação melhor para que possam ser inseridos no mundo do trabalho. Eu acho que podiam se discutir medidas do ensino médio com duração de 3 para 4 anos, tentar buscar uma formação técnica nessas escolas, principalmente noturnas, porque esses filhos da classe trabalhadora precisam trabalhar.
Opa, eu acho que a gente teve uma travada aqui, né, novamente na live do professor Anderson Nogueira. Mas é Ele muito tá grave. tentando. Estamos aqui, acho que com um problema de conexão. Esperamos aí que o Anderson não caia. Anderson, Bom, você tá me escutando? Tem uma congelada aí. Você, por favor, pode repetir o que você falou? então vamos lá. Então, quer dizer, essa classe trabalhadora, esses filhos da classe trabalhadora moram numa cidade dormitório e as escolas integrais viraram uma febre em todo o modelo de escola. São escolas que têm uma grade maior, tempo de ensino maior, são questionáveis do ponto de vista operacional, e associada a isso, né, com esse processo, para fazer a discussão da educação junto com esse processo do ensino médio, a gente vai dizer o seguinte: esses filhos da classe trabalhadora, da cidade onde eu estou, eu tenho que deslocar 1 hora de ônibus todos os dias, 1 hora e pouco de ônibus, 1 hora e 15, 1 hora e 20 para Guarulhos dar aula, porque lá eu consigo, no meu acúmulo, que o professor não acumula, o que é? Ele acumula em duas redes, Prefeitura de São Paulo, Prefeitura de Guarulhos, Prefeitura de Arujá, Prefeitura de São Paulo dos Campos, Prefeitura de... Estou pegando um exemplo aqui, com Prefeitura e Estado, né? Prefeitura de São José tem muito de trabalho na Prefeitura e no Estado, em São Paulo, na Prefeitura de São Paulo, Prefeitura de Guarulhos com o Estado, e no meu caso, Prefeitura de São Paulo e Governo do Estado de São Paulo, acumulamos porque o salário de uma rede só não dá. E aí o que acontece? Eu venho dar aula em periferia à noite, e eu vejo a falta de perspectiva de estudante de fazer uma universidade pública, de fazer uma escola técnica. Eles vão sair, já saíam já com muita dificuldade para inserir-se no mundo do trabalho, não porque o ensino médio era por si só ruim, mas era a grande questão que não havia possibilidade de eles se inserirem no mundo do trabalho só com o ensino médio. Mas ainda, de qualquer forma, muitos conseguiam prestar vestibular e nem muitos deles entravam na universidade pública estudando numa escola do Estado. Então, os professores da nossa sede, a maioria deles, os efetivos, principalmente, a maioria é qualificada e trabalha tanto na rede privada como outras redes, como a rede de São Paulo, com cursos difíceis, com cursos públicos difíceis de ser como eu posso dizer, acessados no sentido de professores acabam se tornando efetivos de carreira, porque esses concursos, o acesso a eles para passar e passar por pré-requisitos no sentido das provas objetivas e subjetivas, né, as provas são difíceis, então não temos problema tão grave em relação aos quadros dos docentes, principalmente os antigos que já estão na rede há mais tempo. Mas mesmo assim, esse aluno, ele já tinha muita dificuldade de inserir-se no mundo do trabalho, mas muitos chegavam à universidade, onde tem todo um conjunto, né, de famílias que sempre motivaram essa molecada. Isso vai muito do hábitos onde esses alunos nascem, né? Muitos alunos têm a orientação, o apoio da família e até dos professores para motivar eles a chegar à universidade pública. Com essa reforma do ensino médio, esse aluno, poucos que chegavam, não vão chegar mais. Parece que é um impedimento, uma barreira transponível com esse novo ensino médio. E eu também coloco outra coisa, Guilherme, que é o seguinte: o Dória, o último governador de São Paulo, ele arrebentou com a educação do Estado de São Paulo do ponto de vista dos professores também, né? Tirou as abonadas, tirou os direitos, precarizou, criou um subsídio aí de R$ 5.000, um professor não tira mais de 4.000, 3.800, se tirar é muito. Eles têm que cumprir APDs, que são horas, atividades na escola para preparar a aula. Na realidade, é um trabalho extra, exaustivo, o professor acaba morando na escola, não tem o que fazer, e isso acaba ainda muito mais a motivação do professor junto com o aluno que não tem perspectiva. E aí você pega um caso muito, muito grave nesse processo, porque você tem um processo
já de alguns anos que não se abre o concurso público, não tem esse objetivo, o governador de São Paulo não vai acenar em abrir concurso tão cedo, a não ser defender as políticas de privatização, brincar de Thor, bater martelo, como a inauguração, lá, a privatização do Rodoanel na região norte, e depois chegou a... E é uma das bandeiras dele, a privatização da Sabesp. Então nós temos aí um problema de herança de Dória e de um governo que eu posso dizer, aliado do governo da política do ex-presidente Bolsonaro. E aí você pega uma questão muito séria, né? O professor que está na rede, são muitos contratados, claro que eu não vou colocar todos nesse mesmo pacote, seria injusto, mas há uma parte desses professores que não estão preparados para a sala de aula, não estão preparados para enfrentar essa adolescência pós-pandemia, não têm formação acadêmica compatível para esse processo, porque vieram de processos de educação de IAD, sabe, Guilherme? Professor que nunca viu gente, só viu a tela do computador durante a pandemia, se formou como professor e não sabe enfrentar uma sala de aula com os graves problemas que estão sendo colocados. São professores que precisam de preparação. Essa história da explosão da educação à distância é um problema grave. Não se compara um professor que enfrentou uma sala de aula, que estudou 3, 4, 5 anos dentro de uma sala de aula, com outros colegas, que fez um debate que nós estamos fazendo aqui, um debate virtual, mas que tem repertório com debate intelectual, e muitos professores, inclusive, nesse processo, conservadores entrando na rede, professores mal preparados, junto com essa crise de paradigma, de modelo de uma educação que tem como objetivo privatizar, sucatear e impedir que os filhos da classe trabalhadora cheguem à universidade, é um grande dilema que é colocado. Nós temos aí um processo muito grave. Em primeira vez, Guilherme, de toda a história da PUESP, cogita-se, com todas as nossas diferenças históricas com o grupo majoritário que dirige a PUESP, há todo um movimento hoje atual de sair uma chapa única, Guilherme. Uma chapa única da PUESP, unindo desde a extrema esquerda aos grupos que fazem sindicato de parceria, sindicatos, podemos dizer, um pouco mais burocratizados, que são os segmentos da CUT, né? Hoje há uma discussão de uma chapa única envolvendo o PSOL, PCdoB, PT, e aí ventila-se até a extrema esquerda do PSTU e PCO numa chapa só. Eu ainda não sei como vai ser a posição do PSTU, mas é possível que saia uma chapa única, porque existe, ventilando-se, uma chapa de professores conservadores de direita para disputar a UESP. Com dinheiro, porque tem dinheiro envolvido, o setor do capital, da direita, com apoio da Igreja Universal, é assustador. Não dá para acreditar nesse cenário. O sindicato tem representantes desse tipo de ideologias, dizendo que vão expulsar os comunistas do sindicato. Isso aconteceu, Guilherme, no CEP, no Sindicato dos Professores do Rio de Janeiro. Várias subsedes dos sindicatos estão na mão da direita, ligados ao rastro do bolsonarismo e que fletam até com a milícia. Isso é assustador, acreditar que a gente antigamente não acreditava que a extrema-direita existia dessa magnitude, mas você viu que foi 1 para 1 na eleição. Então nós temos um problema muito sério aí. E aí, para responder a questão que você colocou, eu acho que tem que se discutir, sim, a revogação do ensino médio, desse modelo que é fracassado, já está fracassado, e rediscutir o ensino médio com perspectivas profissionalizantes, junto com o ensino médio propedêutico, que possa permitir que esse aluno tenha uma formação holística, uma formação mais completa, para que tenha direito a participar, ou melhor, concorrer a fazer provas do Enem, dos vestibulares mais concorridos das universidades públicas, e tenha acesso à universidade. Eu até sou a favor que acabe o vestibular, mas precisam criar mecanismos reais para que as provas avaliativas permitam que esse aluno consiga chegar à universidade pública de forma não excludente como está,
e a gente discuta realmente um projeto de educação nesse país. O que me preocupa é que o governo que entrou rompe com uma destruição do serviço público em geral, uma política temerária, e aí tenta se resgatar a discussão da democracia, do país, das pesquisas da universidade, todo um conjunto sério, mas você tem os entraves, né? Existe mais interesses econômicos do que você possa imaginar. Então, isso tem parte da sociedade civil, parte dos sindicatos, da população, dos estudantes, de discutir um novo ensino médio, sim, que esse ensino médio anterior retorne e que se discuta formas de que ele seja motivador, abra possibilidades de profissionalização desses estudantes e que tenhamos uma perspectiva de inclusão desses filhos da classe trabalhadora que precisam trabalhar para a família e estudar à noite. O que não dá é você integralizar, criar escolas integrais e o filho da classe trabalhadora é empurrado para o que é pior, da educação da pior qualidade, onde, ao invés de permitir que esses alunos tenham mais oportunidades, você fecha as oportunidades, porque esse novo ensino médio, infelizmente, não veio para somar e agregar em si, retirar ainda mais o acesso à educação de qualidade dos estudantes periféricos da classe trabalhadora que precisam trabalhar e estudar e ajudar suas famílias. Então, não há outra solução se não partir da base, né? Partir da população, de uma relação popular. Acho que eu falei bastante, mas eu acho que dá para construir uma outra dinâmica do debate aí. Conta um pouquinho mais sobre essa chapa de direita da POSP, por favor. Então, Guilherme, a gente não tem certeza de se há a inscrição da chapa. A eleição do sindicato é em maio. O que nós sabemos é que houve uma reunião entre os sindicatos, entre as várias forças, em que se discute um novo presidente do sindicato, que provavelmente não será Bebel de novo, que já há muito tempo, mas que se abre mão de construir uma candidatura única diante da de que se ventilou-se uma chapa da direita. Há setores conservadores que procuraram o sindicato para saber do estatuto, foram com advogados, essa informação é segura. Não sei se concluiu isso, porque a esquerda também está construindo até mês que vem a inscrição dessa chapa única de esquerda. Ou pelo menos os professores contra o fascismo, podemos dizer. Eles não se inscreveram ainda, porque o prazo de inscrição de chapas não abriu, mas houve consultas ao jurídico da POF, de pessoas representadas por esses professores, inclusive eu trabalho na periferia de Guarulhos, professores que disseram que adeririam, fariam campanha, porque professores conservadores, neopentecostais, defendendo a expulsão do comunismo no sindicato. Isso é muito sério, porque no interior isso é muito mais forte, Guilherme. Isso no interior é mais forte ainda. E se ventilou ainda mais forte no interior, eles procurando as subsedes, os jurídicos da POSP, dizendo como poderia escrever uma chapa para tirar o pessoal de esquerda, de comunistas do sindicato. Podemos dizer que isso é um cenário assustador, mas nos faz pensar de que alguma coisa tem que ser feita, porque esses sujeitos estão na sala de aula, Guilherme. E esses professores com esse pensamento conservador, que defende até privatizar a educação, mal eles sabem que eles estão escravizados aí pela nova carreira do professorado, onde o professor, ele se aderir a essa carreira, ele não tem direito a plano de carreira, não tem direito a quinquênios, nada. Então, a maioria dos professores efetivos não aderiram. Então, há uma pressão da continuidade desse projeto, dessa nova carreira, que o Tarcísio deve continuar o projeto do Dória, nesse mesmo sentido, da privatização da educação, e precarizar ainda mais a educação, não abrir mais concursos e mantendo esse subsídio. Então, eu me preocupo muito com esse processo de professores despolitizados, professores que fletam com a extrema-direita,
há uma mistura de Estado e religião, né, o chamado sionismo cristão, que muitas pessoas não querem enxergar, de que a religião e a política andam de muito tempo a mãos dadas por esses setores conservadores que eram a base principal do governo do Bolsonaro, e de que hoje também fazem parte do governo Tarcísio. Na Prefeitura de São Paulo, a Prefeitura de São Paulo, aparece o Guilherme Boulos nas intenções de primeira candidatura, e o segundo colocado é o Eduardo Bolsonaro. Então nós estamos percebendo que não é porque o Bolsonaro saiu do poder e o Lula chegou que a extrema-direita vai morrer. Há pessoas conservadoras, Guilherme. E isso é preocupante, porque a eleição do sindicato, que é o maior sindicato da América Latina, possa ser disputado, mesmo que eles não tenham chance de ganhar, a ter representação proporcional, de forma qualificada, esses indivíduos chegarem a entrarem dentro da diretoria do sindicato, porque nada os impede, sendo filiados, a ser candidatos. Agora, você imagina uma chapa de direita. Se ela vai ser construída, se ela vai ser concretizada, a gente não sabe. Mas acendeu um sinal de alerta, uma luz vermelha no próprio bojo das organizações de esquerda aí, sentindo o medo do sindicato, como aconteceu no Rio de Janeiro, de algumas subsedes do CEP do Rio de Janeiro terem sido eleitos regionais, e porque como a PUESP, a CEP também é um sindicato estadual, regionais, aonde a direita conseguiu eleger professores representantes desse projeto, que dialoga e que fleta com os governos anteriores aí, que foram nefastos no nível nacional, mas que ganharam os estados, como Cláudio Castro no Rio de Janeiro e aqui o Tarcísio em São Paulo. Então nós estamos preocupados. E é preocupante, porque por mais que eu tenha diferenças com o segmento que dirige o sindicato, eu acho que a gente tem que repensar e tomar cuidado para o sindicato não ser um lugar que seja destruído por esses movimentos de extrema-direita que nunca se interessaram por sindicatos, mas você se recorda, Guilherme, que teve a eleição do Conselho Tutelar, há uns anos anteriores, e a igreja evangélicas recrutaram seus militantes para disputar as eleições do Conselho Tutelar, e ganharam muitos locais, muitas regionais do Conselho Tutelar. Então, há um projeto político aí em disputa. Então, acho que o sindicato não pode cair na mão da direita. Então, mesmo que não tenha confirmação dessa chapa, só da tentativa deles se inscreverem e pensar em escrever uma chapa é sinal de que a esquerda precisa repensar seus modos operantes, porque os sindicatos estão com muitos problemas administrativos, historicamente a burocracia tomou parte por conta da maioria dos sindicatos, e o sindicato tem que voltar para a base e disputar ideologicamente as pessoas, porque a gente faz sala de aula indiretamente, porque o aluno sabe que é um professor de esquerda e de direita, Guilherme. A grande questão é, e quando entra esse professor conservador que fleta contra o fascismo? Esse sujeito está na sala de aula, é um companheiro de trabalho que não tem consciência política, e parte deles entraram numa adesão à extrema-direita, ou por convicções, ou por própria falta de formação, porque é assustador acreditar que esse fenômeno que nós estamos vivendo no Brasil se torne regra e a gente vai ter que conviver e disputar espaços com esses indivíduos, porque o sujeito pode ser liberal, Guilherme, agora o sujeito ser proto-fascista é muito grave. Eu vou até fazer uma informação muito importante, porque acho que dá para trazer o debate. Tanto no Estado, em várias prefeituras, professores de raízes de religiões de matriz africana, professores LGBTQIA+, todos esses indivíduos dos chamados grupos que sofrem preconceito, muitos são afastados de setores administrativos, por conta de todo um processo de 4 anos de maluquice que esse país viveu. Imagina professoras, mãe de santo, professores pais de santo, professores LGBT, que sofrem ameaça em sala de aula por pais, muitos evangélicos neopentecostais, são acusados de assédio, são acusados de doutrinação religiosa, e esses professores, muitos, são afastados para não correr risco de vida. Isso é em geral. Eu tenho uma professora, amiga minha, de Foz do Iguaçu, professora trans, ela é professora de matemática e biologia. Ela está afastada
e ela era contratada na universidade, na faculdade, no governo do estado do Paraná, trabalhava em Foz do Iguaçu, e foi o seu contrato interrompido, porque há 20 anos atrás, ou 15 anos atrás, ela era profissional do sexo, ela é professora de matemática e biologia, e ela sofreu várias denúncias. As fotos elas foram circulando em redes sociais por um maluco bolsonarista, e foi perseguida, ameaçada na escola, e essa professora adoeceu, professora super competente, tem pós-graduação, e ela foi caçada e perseguida, e pelas condições ela foi injustiçada, foi denunciada na ouvidoria. Acho que o recurso dela de ganhar é grande, né? A possibilidade de ganhar é grande para ser reintegrada, mesmo sendo contratada, porque foi injusta, foi cortado o salário. Quem é contratado é pior, e quem é efetivo vai para a geladeira. Agora você imagina vários profissionais indo para a geladeira por sua orientação sexual, por suas crenças de religião de matriz africana, porque são ameaçados no seu ambiente de trabalho. Então, o retrato aí da eleição da POS com uma chapa de direita é um cenário assustador e que a gente precisa pensar que caminho nós temos que trilhar para estabelecer lutas concretas num processo de disputa ideológicas entre os colegas de trabalho e também com os estudantes que estão aí mergulhados no ensino médio totalmente, melhor, um ensino médio um naufrágio, né? Um ensino médio que, infelizmente, não permite que eles cheguem à universidade pública, não chegam ao ensino superior, não consigam fazer uma prova de Enem, nem de qualquer vestibular, como FUVEST, Unicamp, Unesp e outras universidades federais, e ainda por cima não tem nenhuma motivação. Se eles acham que esse novo ensino médio ia acabar com a evasão, agora a evasão vai aumentar ainda mais, porque o aluno não tem motivação nenhuma pós-pandemia e no ensino médio que, infelizmente, não permite que os alunos tenham os pré-requisitos necessários para uma formação completa. Uma travada aqui novamente, né? Paciência aí de quem está nos escutando, que já já o professor Anderson Nogueira, opa, tá dando aqui sinais aqui que ele tá voltando. Pais, que ele se insira no mundo do trabalho. Novamente aqui com problema, né? Então peço aqui a Deu uma paciência. estabilidade, mas volta. Anderson, você tá me escutando? Tô sim. Então pode continuar falando. Então, é essa a grande questão aí que eu acho que esse debate se constrói, sabe? Você fez a pergunta, da APUESP ter uma chapa de direita, uma possibilidade real, é que a gente precisa repensar que a gente está lidando com um inimigo que está ao nosso redor e o seu pensamento, a ideia do fascismo, as ideias de extrema-direita continuam ainda resistentes. Eu dou aula na periferia e eu tenho muitos alunos neopentecostais, Guilherme, que continuam defendendo as ideias do Bolsonaro, que continuam fazendo disputas ideológicas, desenhando as aulas de sociologia e filosofia, e isso é muito preocupante, porque você está numa disputa onde o aluno vai dali da igreja evangélica, ele vai armado politicamente com as ideias do pensamento conservador. Nós vamos ainda continuar lidando, porque a esquerda abandonou as periferias, é importante dizer que as esquerdas, quando chegaram ao poder, isso, no caso o PT chegou ao poder, ou aderiu a um projeto de poder, inclusive esse projeto de poder acabou caindo em desgraça com o golpe da Dilma. O Lula volta ao poder depois de uma prisão injusta. A gente sabe que todo o processo armado de Sérgio Moro, Dallagnol, é um processo viciado e Lula acabou sendo vítima da própria burguesia que o fritou e depois recorreu a ele voltar ao poder num processo de barrar um projeto autoritário. O Lula faz um governo novo, um governo de conciliação de classe muito mais achatado. E aí
nos coloca numa situação muito difícil, porque eu não sei se tem peito, né? Se tem cunhão político para revogar o ensino médio. Eu acho muito difícil. Eu acho que a gente tem algumas Anísia Trindade na saúde, competente. Nós temos o Silvio de Almeida no Ministério dos Direitos Humanos, a Aniele Franco, minha amiga, que está na Secretaria, no Ministério de Negros, de Promoção Social. Eu acho que temos aí expoentes dos movimentos em vários segmentos e ministérios. Isso é interessante. Marina Silva, com toda a sua diferença, mas ela tem capacidade política do meio ambiente, tem comprometimento, isso pelo menos na causa, diante do que nós chamamos o Salles, a Marina é um anjo de candura. Então, nós temos aí algumas questões de acenos aos movimentos sociais, a discussões que vão de confronto a tudo que estava temerário no governo anterior, mas efetivamente nós sabemos que tem preço para tudo. Eu não acho que vai ser fácil revogar o ensino médio com a circulação Lehman, com outras instituições da Ayrton Senna, todas Unibanco, todas as instituições privadas interessadas na privatização da educação e, por si só, e criar mecanismos de impedimento que a classe trabalhadora chegue à universidade pública, né? Eu acho que isso é muito grave. Mesmo quando a esquerda abraça a discussão da escola integral, tem que se discutir os parâmetros dessa escola integral. Escola integral para quem? Quais os filhos do trabalhador vão frequentar essa escola integral? Porque parte da outra classe trabalhadora não tem vagas, Guilherme. A quantidade de escolas noturnas é muito pequena diante do que tinha antes. Já fecharam muitas escolas. Acho que você se recorda daquele movimento que tentaram fechar escolas. O Alckmin, há uns anos atrás, que os alunos fizeram movimentos para manter suas escolas, várias escolas vão ser fechadas. Hoje o mesmo Alckmin é vice do... Vou lembrar disso. E muitas escolas noturnas foram fechadas. Eu dou aula em Guarulhos, porque é na zona leste de São Paulo, aonde eu moro, não tem mais escolas noturnas, Guilherme. Pouquíssimas. As que tem são no extremo do Itaim, na região divisa com Itaquaquecetuba, onde é a região muito pobre, precarizada de São Paulo, e que essas escolas integrais não tentam ter feito ali, porque a maior parte dos estudantes são uma clientela de trabalhadores, filhos de trabalhadores que precisam trabalhar durante o dia e estudar à noite. Então, aí são as questões, são os dilemas que nos é colocado. A esquerda chegou ao poder e abandonou as periferias à própria sorte, né? O Herbert Marcuse sempre fala, né, que a disputa ideológica na cultura de massas e na hora de ócio e de lazer da classe trabalhadora tem que ser um momento de reflexão. O Marx diz que o cara primeiro de manhã ele trabalha, à noite pesca, e à noite, no livro de Alemão com Engels, ele diz que à noite ele é um pensador, filósofo dos filósofos, né? Então a ideia é de que esse filho da classe trabalhadora, no seu ócio criativo, e esses trabalhadores que vivem na periferia, quando vão ter seu ócio criativo, no momento do seu descanso, que são poucas horas, e os folgas muitas vezes nem são nos fins de semana, mas de qualquer jeito, nos momentos de folga, eles vão para a igreja evangélica e vão lá aderir às discussões misturadas com cunho ideológico conservador, fundamentalista, que não permite uma visão classista, que transforma determinados grupos sociais, os negros, periféricos, de religiões de matriz africana, os LGBTs com seus inimigos, e vem com uma pauta somente conservadora, e que isso chega à mente dos nossos alunos. A quantidade de alunos meus que pensam dessa forma não são poucos. E isso é uma realidade, porque isso não só chega aos alunos, chega aos professores. Se ventila-se uma ideia de uma possibilidade de uma chapa de direita, de professores conservadores adeptos do governo insano do Bolsonaro, é porque nós temos muita coisa a se fazer ainda, Guilherme. E eu acho que é um processo de disputa ideológica e que a minha geração dos 40 e poucos anos, chegando aos 50, e outros da geração anterior à minha,
não formaram quadros suficientes, vanguarda suficiente para disputar as ideologias, disputar as mentes da nova geração e dos colegas de trabalho. Isso é muito triste. Não dá para sair aqui, né, decepcionado, depressivo dessa mesa de debate, mas que a gente precisa pensar questões a esse respeito. Precisamos. Nós estamos vivendo um momento de mudança de paradigmas e é necessário uma reflexão profunda a que caminhos vão os sindicatos, a que caminhos vão a classe trabalhadora para se organizar nas disputas com novas tecnologias, com as mídias, com os youtubers, com todo esse conjunto aí. A gente consegue alguns expoentes, como Érica Hilton, trans, deputada federal, ex-vereadora de São Paulo, a chegar uma militância muito mais centrada em redes sociais e acaba sendo um orgulho com sua representação no Congresso Nacional, mas é uma modalidade que corre por fora, porque ela tem um nicho de militantes e de seguidores de redes sociais e que escapa da bolha. Porque do outro lado, o que temos é muito mais gente, influência de extrema-direita, e que nos disputa, e que são inimigos ideológicos do outro lado da trincheira, disputando as mentes das novas gerações. Acho que eu falei até bastante para criar outras pontes de debate. Tá me ouvindo, Guilherme? Bem? Maravilha, então vou fazer a próxima pergunta. A próxima pergunta, ficando colocada em uma crítica também. Anderson, eu particularmente acho essa ideia de chapa única um tremendo bem sincero, porque eu já militei na POSP, né? Conheço, né? E eu vou tentar falar um pouco para você por que eu acho isso, aí se eu dou direito você rebater, né? Que acho que por que eu acho isso? Porque nós estamos falando, né, da Bebel que sempre que eu me entendo por gente, né, por militante, alimentou a passividade nos professores, né? E a gente sabe que alimentar a passividade dos professores, não organizar os professores, não estar presente na base, né, abre espaço aí para esses setores conservadores. Estamos falando da mesma Bebel que, né, apoiou o candidato na Lesp do Tarcísio, né? Você não acha meio complicado Totalmente. Fazer essa chapa única com Claro. um setor que não tenho dúvida nenhuma com a disso. direita? Claro que eu tenho totalmente crítica a isso. Eu não faço nenhum aceno favorável a essa chapa única, sem nenhum molde ideológico para discutir, entende? Eu não tenho nenhuma dúvida sobre isso, apesar mesmo que a LDBB não seja candidato, o que ela deixou de legado junto com a burocracia que ela estabeleceu na PUF, dessa imobilidade do Sindicato dos Trabalhadores da Educação, é assustador. E eu abro essa crítica e concordo com a sua observação e a sua indignação, que também é a mesma que eu tenho. O problema é que a esquerda precisa se reinventar de como vai disputar esse processo, entendeu? Porque nós sabemos que se sair uma chapa da direita e eles disputarem o sindicato, o grupo da Bebel vai ter a maioria, e é mais fácil a direita colocar gente na diretoria proporcional do que a esquerda ideológica. Isso me preocupa muito, porque nós temos aí um problema, a burocracia de um lado e a direita do outro. A mesma esquerda burocrática do PT que apoiou o candidato do Tarcísio para a presidência da Lesp e que contrapôs o candidato do PSOL, que era o Carlos Gianazzi. Então, é muito assustador o que nós estamos vivendo. Eu vou dizer a você, Guilherme, a gente dá um desespero ver esses processos que estão acontecendo. Imagina toda a esquerda com uma chapa KBB, que é responsável, não é ela em si, mas o grupo dela, que ela faz parte, né? Eu não vou colocar e nomear em cima das pessoas, até pessoalmente eu não tenho nenhum problema com ela. Politicamente eu tenho todos, né? Diferenças históricas. E isso não me faz saber se ou melhor, o grupo da articulação sai com eles é incompatível que se possa
imaginar. Mas aí a grande questão é o seguinte: o que a esquerda vai fazer? Essa é a grande questão. O que a esquerda vai fazer num cenário com a direita montando? Vai entrar na disputa e vai disputar e vai fazer enfrentamento contra a máquina. Como vai se discutir o futuro do sindicato com a burocracia que está lá e que não quer sair e que tem todos os problemas e acabou gerando o melhor, que acabou abrindo caminho, é corresponsável, lógico, tem um cenário internacional, nacional, tal, que se influencia, mas que parte da categoria ser de direita e montar uma chapa e disputar o sindicato me deixa muito, muito, muito triste, muito preocupado. E eu não sei se a extrema esquerda ou a esquerda ideológica consegue se organizar para fazer essa disputa. Não sei. E essa é a grande questão, que é um dilema, porque é capaz, Guilherme, de ficar arriscado de não conseguir colocar ninguém na diretoria. Isso é um risco grande, se essa chapa de direita se concretizar, entende? Eu não sei qual o futuro vai ser, mas também aderir a um barco, uma deriva, ao naufrágio, junto com a burocracia, é também um tiro no pé. E isso, para mim, é um dilema. Enxergar um futuro, ou, por exemplo, em médio prazo, o futuro do sindicato, da esquerda no sindicato, disputando com a burocracia, ao mesmo tempo, no nosso cangote, a direita, se organizando para disputar o sindicato. Então, eu, praticamente, eu não dou nenhuma resposta nesse sentido. Eu acho que montar uma chapa da esquerda, de extrema esquerda, do ponto de vista ideológico, é saudável, é importante, é necessário, mas também sabe dos riscos de que no universo disputando com a extrema-direita, a gente também pode sofrer os efeitos desse naufrágio, que é dessa avalanche, né, de um processo que nós não estávamos preparados para enfrentar. Já basta enfrentar a burocracia, Guilherme, que anos transformou, imobilizou o sindicato, que burocratizou o sindicato, que é responsável por centenas de derrotas da classe trabalhadora da educação, e que agora acaba sendo um mal menor diante da possibilidade de uma direita disputar o sindicato. Olha os dilemas que nos são colocados agora. E isso me deixa muito preocupado, porque você não sabe para onde corre. A mesma presidente do sindicato, que é da PUESP, presidenta da PUESP, para ganhar uma cadeira da mesa diretora da Alesp, faz um acordo e apoia o candidato do Tarcísio. Isso, para mim, é surreal. Chega a ser imoral, sabe? Inconsequente demais. Tudo por uma lógica de poder. Porque o PT, na realidade, é um partido que tem uma origem de esquerda, mas é um partido de poder. E é um partido de conveniência, é um partido podemos dizer, que se adapta às situações das quais ele é colocado. Ele não tem mais nenhum princípio ideológico que o rege, a não ser a sua lógica de poder. Então, eu, particularmente, vejo que se a chapa da direita se organizar e disputar o sindicato e conseguir algumas subsedes, não é uma só derrota da gente como movimento sindical, mas é uma derrota para a classe trabalhadora no geral, porque a burocracia também é corresponsável por esse processo que está aí. E eu não tenho dúvida nenhuma que Bebel e todos os grupos que se dirigem ao sindicato, que praticaram essas práticas que a gente tem crítica, precisam voltar para a base, coisa que eles não fazem há muito tempo. E eles agora são corresponsáveis pela direita que levantar uma chapa. Isso é um dilema que nós, da esquerda honesta e séria, que sempre quis o sindicato combativo e de luta classista, tem aí esse desafio de como se comportar e de como se organizar diante desses novos dilemas que são colocados. Acho que eu falei com parte, no fundo, eu concordo com a sua crítica, não tenho dúvida nenhuma que estou com você, Guilherme, mas é um processo que tem que se repensar, de quais são as estratégias para se organizar.
Para a gente finalizar esse debate e finalizar a nossa live, né? Até porque daqui a pouco tem manifestação aí contra a reforma do ensino médio que vai acontecer aqui em São José, inclusive, né, daí quem for da cidade comparecer nesse teatro. Não sei, pelo menos aqui na cidade, o Anderson, eu vejo uma tentativa do setor, não somente aqui em São José, mas eu vejo uma tentativa aí do pessoal a se alinhar com a CUT. Você acha que isso tem influência nessa chapa única? Sim, sim. Porque eu sou da Conlutas, mas eu tenho umas críticas. Eu não sou do grupo majoritário do PSTU, então eu tenho minhas críticas, né? Eu acho que o caminho há um setor do PSOL indo para a CUT, um setor do PSOL indo para a intersindical. É, a CSP Conlutas perdeu o sindicato do Andes no último congresso que teve lá no Acre, eu acho, desfiliação à CSP Conlutas. Nós estamos perdendo grandes sindicatos. Se o pessoal do PSTU e da Conlutas majoritária, esse grupo do PSTU, que dirige majoritariamente a Conlutas, que tem como sindicato, que são dos campos do metalúrgico, é um sindicato de referência de classe trabalhadora de luta. Eu não tenho dúvida que o sindicato metalúrgico é um referencial para a classe trabalhadora do mundo todo, do Brasil. É um referencial, um expoente de esquerda, que o PSTU dirige muitíssimo bem há muito tempo, e que mantém um sindicato referencial. Não vão perder esse sindicato, mas se perder esse sindicato, por exemplo, o Conlutas acaba, no ponto de vista de uma força motriz, porque é um sindicato mais ideológico que eles têm, no sentido de muito tempo dirigindo. É um sindicato que tem receita e tem uma estrutura ainda. Mas perder o Andes foi muito pesado para é óbvio que o grupo major, hoje o grupo da resistência que saiu do PSTU como mais, depois juntou com nós, virou resistência, que é o grupo que é antigo do PSTU e que hoje tem vários vereadores, deputados estaduais, e que acabou com o legado do falecido Catatal do ABC, tendo essa projeção, nessa lógica mais centralizada, próxima às estruturas do pensamento, podemos dizer, de conciliação de classe ou de disputas, onde a gente vai dizer que eles têm uma relação hoje com o parlamento, com a social-democratização, que é muito parecido com o PT, para mim, é um setor que tem ideologia histórica, então eles parecem muito com a corrente do MEIS, que disputa um parlamento, tem uma estrutura, que são as correntes internas do PSOL, a resistência e o MEIS têm características muito parecidas, tem muito respeito aos companheiros, muitos companheiros do MEIS, muitos companheiros da resistência, que são meus amigos pessoais, os que militei no PSTU com os companheiros, mas eu vejo que há um novo alinhamento, porque a Conlutas, ela precisa ampliar as suas ações e repensar as suas ações nas disputas com os sindicatos, com a classe trabalhadora, pós um governo Bolsonaro, agora um governo de conciliação de classe, Lula, muito achatado do ponto de vista ideológico, e que precisa se reorganizar e repensar as suas ações. É importante também, que é o antes, vai perdendo espaços de organização. Precisa dar uma nova orientação à classe, porque, diante dos dilemas, uma parte do movimento foi cair na ilusão do parlamento, foi cair na cretinice parlamentar, uma parte da cretinice parlamentar e uma outra que aposta nesse projeto aí de disputar os espaços da democracia burguesa para sobreviver com organização. Mas também não dá para ficar vivendo no velho jornalzinho de 1917, fazendo panfletagem em fábrica com aquele jornalzinho que o grupo majoritário que dirige a condução do PSTU faz. Eu acho que precisa se repensar, porque eles vão ser reduzidos a pó, junto com a esquerda, com esse movimento da direita, em, em disputar os espaços conosco e destruir nosso espaço de organização com os sindicatos.
A preocupação é essa, e eu vejo que é natural que parte da resistência e parte dos membros do PSOL tenha uma unificação entre a CUT intersindical. Isso é um sonho do seu índio, de todos voltarem para a CUT, de se organizarem novamente junto, um projeto maior, de voltar à antiga CUT. Mas a antiga CUT totalmente mais ainda burocratizada e muito mais alinhada nessas políticas de sindicatos de parceria, sindicatos a la Biden, que tem nos Estados Unidos, essa discussão dos sindicatos que sentam na mesma negociação com os empresários e que tem uma relação nesse novo mundo do trabalho globalizado. É preocupante, porque a Conlutas tem uma visão de sindicato classista, desde a sua fundação, desde o processo do PT chegar ao poder, e todo esse processo da CUT se tornar a chapa branca do governo, mas também não tem estratégia para disputar ideologias com a classe trabalhadora e nem os sindicatos. Eles estão indo num projeto, num modelo de disputas muito mais atrasado dos anos 80, dos anos 70, que precisa ser repensado, porque há momentos em que há um refluxo muito grande da classe e momentos de ascensão, de disputas, não são iguais como antes. Nós estamos num momento muito difícil e complexo. Eu vejo que o desembarque dos sindicatos da resistência e dos que estavam ainda na Conlutas do PSOL ainda é grande, ainda fica a CST lá, Socialismo Barbárie, outras correntes minoritárias, né, que ainda continuam na Conlutas, RLP, alguns grupos minoritários que ainda devem continuar na Conlutas, a Comuna, a articulação de esquerda, mas são poucos grupos que continuam na Conlutas, e eles vão minguando ao ponto de vai ficar só o PSTU lá e setores de esquerda independentes. Isso é muito perigoso, porque se esvaziam a central classista e se reforça o sindicalismo aí de resultados, sindicalismo da CUT, que durante o governo Lula foi chapa branca. Então, são os desafios que são colocados. Para mim, a intersindical, ela é uma CUT, em alguns aspectos, melhorada, mas, ao mesmo tempo, burocrática tanto quanto, porque ainda a CUT é mais democrática em outras coisas. Por exemplo, na CUT tem um coletivo LGBT, um coletivo de negros, e o setor de negros e o coletivo LGBT. O coletivo deles dialoga muito bem com a Conlutas, tem uma relação de respeito muito grande, ao contrário desse sindical que o Índia é contra, por exemplo, não estabelece nenhum diálogo para discutir setoriais de mulheres, LGBTs e negros, porque é uma estrutura que saiu da CUT com burocracias até piores, e a cena nunca acenou para discutir movimentos populares. Nem a CUT fez isso, intersindical pior ainda. A Conlutas tem essa dinâmica, mas também não tem pernas para tocar e falta política também. Então, nós temos um grande dilema aí de como vamos atuar nesses 4 anos do governo Lula, ou indo, como eu posso dizer, disputando espaços, né, com o PT, nesse projeto de ruptura com o que de legado nefasto que o governo anterior deixou, ou a gente vai, parte de nós, ou nós, estou dizendo não nós aqui, mas em si, parte da esquerda vai acabar aderindo a esse projeto de poder e deixando a classe trabalhadora ainda mais em situação difícil, porque eu me preocupo muito quando os colegas da esquerda aderem a um governo de conciliação de classe para combater o fascismo e também, ao mesmo tempo, não tem nenhuma política para defender a classe trabalhadora. Porque quem se beneficia da conciliação de classe não é a classe trabalhadora, é a burguesia. E do outro lado, nós temos nosso cangote, a extrema-direita, que nós não podemos menosprezar. Eles vão disputar sindicatos, vão disputar conselho tutelar, vão disputar o inferno na nossa vida, vão continuar nos infernizando, porque nós não vamos ter que fingir que eles não existem e menosprezar a presença deles, porque os caras têm 58 milhões de votos numa eleição super polarizada, com um governo, com um candidato a presidente com discursos mais homofóbicos, mais LGBTfóbicos, mais racistas, mais contra os povos originários, mais contra os direitos da classe trabalhadora, como o governo Bolsonaro foi. Ele foi descaradamente o que ele sempre pensou.
ele sempre defendeu seus pontos de vista conservadores, e mesmo assim as pessoas votaram. Então, na realidade, nós temos uma disputa ideológica aí, mas ao mesmo tempo também não dá para aderir a um projeto como de conciliação de classe com o PT sem nenhuma crítica, porque não vai ser uma derrota para a gente, vai ser uma derrota para a classe trabalhadora a médio e a longo prazo. E aí, a reedição de um novo governo de direita com a decepção da classe trabalhadora ainda é pior, porque esse segmento social atrasado continuará existindo e a gente vai ter que disputar as trincheiras com eles e com a própria burocracia que chega ao poder, abandona a classe, abandona o movimento de base, abandona a periferia e abandona as principais bandeiras da classe trabalhadora. Eu vejo com muito pessimismo. Eu sou filiado ao PSOL, mas eu sou do grupo de militantes como Plínio de Arruda, Sampaio Júnior e de vários outros que optaram em sair da militância orgânica do PSOL depois da aliança com o Alckmin. Então, eu sou só afiliado, nem me desfiliei, fico filiado, para mim é ficar filiado mesmo, porque não trabalho na eleição, mas vou ser sincero, eu não gostaria de estar nessa situação. Não aderi ao PSTU, porque saí do PSTU com todas as minhas diferenças com eles, porque eu acho que eles precisam se repensar, se reinventar, porque o caminho que eles estão seguindo é um caminho de total isolamento, e não me dá nenhum motivo nenhum para militar com eles, porque não me sinto integrado e não me sinto capaz de mudar os caminhos que eles, caminhos e escolhas erradas e escolhas equivocadas que eles fizeram, no sentido de disputar a ideologia da classe trabalhadora. Mas também o PSOL é mais um projeto de puxadinho do PT piorado. Claro que tem pessoas sérias e honrosas ainda lá, mas é um processo que, para mim, acabou. Esse ciclo acabou. Para mim, eu prefiro discutir, fazer minhas militâncias do jeito que eu sempre faço e mantendo a minha coerência, Guilherme, como sempre fiz. Acho que eu falei bastante, já passou até 1 hora já. Agora estamos 1h06 aí. 7. É 1h07. Então acho que é isso aí, pessoal. Né? Estamos encerrando aqui mais uma empresa de debates. Quero agradecer a presença do professor Anderson Nogueira e passo a bola para ele fazer Obrigado. as considerações finais. Bom, eu acho que já falei muito o que tinha que falar, acho que dá para fazer isso uns 3 minutos. Eu tenho as minhas convicções, eu continuo marxista, leninista, trotskista, defendo os meus pontos de vista. Leio muito Gramsci, tenho muita influência desse pensamento do Gramsci, de Bauman e de outros autores aí contemporâneos que discutem essa contemporaneidade. Me preocupo muito com o sentido desse processo histórico que é colocado à classe trabalhadora diante dos dilemas do capital e diante dos dilemas que são colocados como as reformas estruturais do ponto de vista econômico que afetam diretamente a educação, a formação da classe trabalhadora. Eu vejo muito grande discutindo o intelectual orgânico e eu vejo que esse intelectual orgânico tem que sair da classe trabalhadora, mas com essa educação precarizada que há longos anos caminha e educação é um laboratório de projetos mal sucedidos, de projetos baseados nos interesses do capital, por isso que faz uma educação e uma reforma do ensino médio de mecanização, de voltar à educação tecnicista, e ao mesmo tempo o modelo de educação anterior tinha seus avanços, uma formação holística, mas faltava perspectiva para inserir esse filho da classe trabalhadora no mundo do trabalho, a explosão das escolas integrais, que parece ser bonita a ideia do projeto, mas elas também têm um fundo de privatizar a educação, criar escolas de excelência, precarizar a vida do trabalhador, do professor, dividir em várias categorias e criar modelos de vigiar e punir repressivos e sociedade de desempenho, como diz lá o Sociedade Disciplinar do Foucault, e depois a Sociedade de Desempenho do Byung-Chul Han, o coreano lá, filósofo e sociólogo coreano, que discute a sociedade do cansaço, do desempenho que é colocada. Eu acho que é importante fazer essas leituras da atualidade
repensar as questões de Louis Althusser, que discute a subdeterminação e avançando a discussão do Gramsci em relação à psicanálise dessa hegemonia e considerar a hegemonia cultural e educacional nesse país, quando a educação continua não sendo prioridade como nunca foi. Então, a reforma do ensino médio foi um projeto, dos pontos de vista político, econômico, do capital, dos setores privados, bem sucedido. Por isso, a necessidade da revogação é mais que urgente, mas acho que o governo Lula não fará, e a gente precisa mobilizar a classe trabalhadora, ir para as ruas, o movimento estudantil, os sindicatos aderirem a essa discussão. E aí eu coloco a grande questão que me é colocada, né, como educador, de que a gente precisa fazer uma disputa teológica, porque eu tenho a visão de Nietzsche que o conceito de manada, né, pensamento de manada, a ação de manada, ela é colocada quando aqueles delinquentes destroem Brasília nos atos antidemocráticos, e a gente vai repensando de que esses grupos sociais de extrema-direita existem, e tentarem ventilar a ideia de montar uma chapa de extrema-direita é muito grave no conjunto de trabalhadores da educação na PUESP. E também eu tenho muita preocupação de uma chapa única com setores da burocracia, que vão ser chapa branca do governo Lula, e não vão tecer nenhuma crítica aos acordos políticos e econômicos que esse governo do PT fará para manter a governabilidade. E, infelizmente, essa governabilidade não é a favor da classe trabalhadora em si, dos interesses que estabelece com o grande capital, com a Fundação Lehman, Fundação Unibanco, Ayrton Senna, todos esses setores que foram dos apoiadores principais da reforma do ensino médio. Então, é um dilema de um governo muito mais achatado de conciliação de classe e um processo da crise mais estrutural da história dos sindicatos que a gente está passando, a partir do momento em que a direita tenta se organizar e montar chapas, essa mesma esquerda burocrática que chegou ao poder e que transformou os sindicatos em chapa branca. Então, nós temos um problema aí muito sério. Combater o fascismo, sim, é uma obrigação de todos nós, mas também não criar mais ilusão na classe trabalhadora e submeter todo um discurso, tudo contra o fascismo, sem dar respostas às necessidades e urgências da classe trabalhadora. E, nesse sentido, eu acho que só através das movimentações de massa nas ruas e da organização dos sindicatos e dos estudantes que a gente vai fazer e esse processo de revogação do ensino médio e rediscutir o novo ensino médio, sim, porque você disse, Guilherme, essa falta de motivação, essa falta de perspectiva do trabalho, a explosão das escolas técnicas, ETECs, muitas com muita qualidade, outras nem tanto, mas era um projeto de vitrine do governo, e a expansão das escolas integrais em detrimento com o fechamento do noturno, impedindo que os filhos da classe trabalhadora estudem e empurrando para eles um ensino médio precarizado como esse novo ensino médio não é uma coisa muito boa, não é uma coisa muito séria, e nós precisamos fazer a nossa organização para barrar todo esse desmonte e sucateamento da educação. Acho que eu já falei bastante, estourei lá os 3 minutos, agora eu agradeço o convite, eu acho que o que eu pude externar e contribuir nessa mesa de debates eu fiz, e agradeço o convite, Guilherme, conte comigo para as próximas atividades que você precisar, tá ok? Muito obrigado a todos e a todas que acompanharam essa mesa de debates aqui com o governo Guilherme. Muito obrigado e boa tarde. Bom dia ainda, né? Não chegamos ao meio-dia. Então, bom dia. Faltam 3 minutos para chegar ao meio-dia. Então é isso aí, pessoal. Então, mais uma vez aqui agradecendo ao professor Anderson, agradecendo a você que estiver nos acompanhando no canal. Se inscreva no canal Podcast Mesa de Debates Título Pouco, né? Curta, compartilhe, comente sobre nesta outras entrevistas, matérias, né, programas que o canal produz. Curta a nossa página do Facebook, Podcast Mesa de Debates Título Pouco.
de debates. Vou passar aqui. Pronto. 385.007 02800 um CPF, né? E nós somos uma mídia independente, né? Por isso a gente pede essa aí, contribuição para mantermos a nossa independência. E também, quem quiser participe do padrinho do Mesa de Debates, está aqui o endereço, né? Aqui é www.padrim.com.br/podcast Mesa de Debates. Então é isso aí, pessoal, né? As entrevistas por hoje acabam, mas conforme a manifestação em São José dos Campos, o Mesa de Debates vai estar lá cobrindo ela. Então, foi todo mundo e fui.